Olá, meus amores, tudo bem? Bom, continuando nossa jornada rumo ao diretorado de sucesso, hoje eu vim falar sobre comprometimento. Hoje eu tô aqui em Salvador porque eu conquistei uma viagem pela Mary Kay, que a gente chama de convenção de diretores, e dessa vez foi no resort, na Costa do Sauípe. Eu vim um dia antes para poder aproveitar com as minhas diretoras, conhecer aqui a cidade, e me veio logo à memória que se eu estou aqui e se elas também estão aqui porque elas se comprometeram com o sucesso delas, se comprometeram com a meta pessoal delas. Então a nossa empresa ela estabelece algumas metas relacionadas a vendas pessoais, inícios pessoais, vendas da equipe. E quando a gente se propõe a começar o nosso ano de uma forma diferente, a gente certamente consegue alcançar coisas que às vezes a gente nunca conquistou. E esse resort, se eu não me engano, é meu 9º resort pela Mary Kay. Eu conquistei todos que a Mary Kay lançou porque eu me comprometi com essa meta, porque eu amo viajar. Então, toda vez que a Mary Kay lança um desafio de viagem, eu dou o meu melhor, eu dou o meu máximo para poder conquistar. E o comprometimento, ele tem a ver com as horas que você investe no seu trabalho, com as horas que você investe em melhorar suas habilidades, com as horas que você investe também em se conhecer, porque quando a gente se conhece, também a gente trabalha melhor, nosso trabalho flui melhor. Também diz respeito aos compromissos que a gente firma com as pessoas relacionado ao nosso trabalho, seja elas consultoras de beleza, diretoras e também as nossas clientes. Então isso vai dizer muito sobre você, se você cumpre o que você combinou, se você chega no horário que você tratou, se você se compromete a fazer uma reunião e você vai lá e faz, independente do número de pessoas que vão assistir essa reunião. Porque uma das coisas assim mais difíceis no nosso período do diretorado é, por exemplo, marcar uma reunião e não ir nenhuma consultora, ou marcar uma reunião e ter poucas pessoas. E eu quero dizer para vocês o seguinte: teve uma época que eu estava desenvolvendo uma cidade que era afastada de onde eu morava, eu levava umas 2 horas no trânsito. E eu sempre me preparava, dava o meu melhor e cheguei a alugar uma sala nessa cidade. Então também tinha um custo e às vezes só iam 2 consultoras. Mas mesmo indo poucas pessoas, eu estava comprometida com elas e elas estavam comprometidas comigo. E o que aconteceu? Essas 2 únicas consultoras que iam na reunião acabaram se tornando diretoras. Então elas estavam tão comprometidas quanto eu. E se eu tivesse pensado assim, eu não vou mais para essa cidade, porque as pessoas não estão dando valor, não estão indo na reunião, eu deixaria de desenvolver 2 pessoas maravilhosas que estavam comprometidas com o sucesso. Então a gente precisa pensar que mesmo que algumas pessoas não estejam, a gente tem que valorizar as pessoas que estejam comprometidas com a gente. E o comprometimento, ele nos dá uma força sobrenatural, porque muitas vezes a gente pode passar por alguns desafios, como doenças na família, dificuldades financeiras, mas quando você está comprometida, você vence tudo isso. E inclusive, você é o espelho da sua equipe. Muitas pessoas só estão no negócio porque elas admiram você, porque elas olham para o seu trabalho, porque elas criam expectativas sobre o que você está produzindo, o que você vai orientar elas a fazer. Tanto que a gente repara, tem diretora que às vezes sai do negócio e as consultoras desistem junto, por mais que o negócio seja independente, porque elas olharam para aquela líder e viu que ela desistiu e elas acabam desistindo do sonho delas também. Então, a líder, ela tem que ser indesistível, ela tem que ser a pessoa que não vai parar mesmo com os obstáculos. A gente também tem que pensar que dizer que vai se comprometer, todo mundo pode dizer, mas o que vai garantir que você está realmente comprometida é a tua ação, é o que você faz no dia a dia. E no que diz respeito ao comprometimento, nós temos 4 perfis. Aquela consultora e diretora que é evasiva, ou seja, não está comprometida com absolutamente nada. E são aquelas pessoas que acabam entrando na empolgação, não levam o negócio a sério, mas se cadastram, podem até crescer por um momento, mas elas não seguem adiante. Temos também as reticentes, que são aquelas que não sabem se vão ser capazes de alcançar seus objetivos e acabam tendo medo de se comprometer.
Então, você fala com ela, olha, quando que você vai colocar essa carta para ser uma diretora em qualificação? Quando que você vai ser uma futura diretora? E ela acaba fugindo, né, daquele compromisso e acaba ficando por aquilo mesmo, vai empurrando o negócio com a barriga. Tem também as desistentes, que são até aquelas que vão traçar um objetivo, vão cumprir as ações, mas quando vê que o negócio está ficando difícil, elas vão correr, elas vão sumir, elas vão parar de atender e vão acabar desistindo. E tem as totalizadoras, que são aquelas que assumem o compromisso, fazem a parte delas e só vão ficar satisfeitas quando alcançarem de fato o objetivo que elas se propuseram. Então, esse tipo de pessoa que vale a pena você insistir, vale a pena você lutar, vale a pena você ligar, conversar e não desistir dela, porque às vezes ela só precisa realmente de incentivo, de um apoio moral, de que realmente tem uma pessoa que possa orientá-la. E agora eu vou falar para vocês 3 dicas para melhorar o comprometimento de vocês. E o primeiro é a administração do seu tempo. Você tem que ver como é que você está gastando seu tempo em relação a todas as suas atividades. Porque, por exemplo, se seu objetivo agora é conquistar o carro rosa, conquistar uma viagem das diretoras top, você tem que saber que o teu tempo, com certeza, o maior tempo que você vai precisar dedicar vai ser para o seu negócio pessoal, porque você tem realmente uma meta muito ousada. Segunda dica é ver se suas ações são coerentes com seus ideais. Porque se você tiver um propósito bem definido, se você tiver o teu cartaz de metas, se você souber pelo que você está trabalhando, vai ser muito difícil você desistir quando aparecer algum desafio, vai ser difícil você desistir quando você vê que o time não está correspondendo, você realmente vai encontrar alternativas para continuar firme no teu propósito. E a terceira dica é tornar o seu plano público para que você de alguma forma se comprometa ainda mais. Então, eu lembro que eu queria muito conquistar a viagem das diretoras top para Istambul, porque eu queria passar minha lua de mel lá. E eu falei pro meu noivo, na época, hoje é marido, que eu iria conquistar essa viagem para que a gente pudesse desfrutar desse momento juntos, para que ele pudesse ter a oportunidade de saber como que era uma viagem das diretoras tops. Então, quando eu assumi esse compromisso com ele, eu realmente trabalhei muito para que isso se realizasse, porque eu tinha comunicado esse desejo para ele e eu sabia que ele ia ficar ali me perguntando como é que estava a meta, né? Como que eu estava fazendo para alcançar essa meta. Então isso também era importante para mim, que ele ficasse ali na minha cola, no meu pé, para que eu não desistisse do meu propósito, apesar de na época ter sido muito desafiador, mas a força que ele me deu e uma parte da cobrança também que ele fez me ajudou a ficar firme nesse propósito de conquistar a viagem. E para finalizar, eu li um livro que contava uma história e que tem a seguinte frase: lembre-se apenas de que se você não treinar usando o máximo de sua capacidade, haverá alguém com a mesma habilidade que a sua e o dia em que vocês se enfrentarem, ele levará vantagem. Então, enquanto você estiver dando o seu melhor, o seu máximo, não vai ter ninguém para te parar. Não vai ter nada que você não consiga alcançar dentro dessa empresa. Esse negócio é totalmente atemporal. E por que eu digo isso? Porque hoje eu tô aqui nessa viagem com 5 diretoras descendentes. E a maioria delas que conquistou a viagem são novas diretoras. Então, muitas pessoas poderiam pensar, tá muito tarde para eu entrar na empresa porque já tá saturado. Ou todo mundo que já tinha que conquistar alguma coisa já conquistou. E não é isso. O dia que você entrar no negócio, ou você que já está, decidir que você vai conquistar o diretorado, que você vai conquistar uma corte, que você vai conquistar o carro rosa, que você vai conquistar uma viagem, e você se programar e se comprometer com essa meta, não vai ter nada que te impeça, porque na Mary Kay não tem assim um número de vagas para uma determinada conquista. Se você alcançar essa meta, você vai ser reconhecida, porque a nossa empresa é meritocrata. Então, a única coisa que você precisa entender hoje é que se você estiver comprometida com o seu melhor, com certeza, você vai estar com a gente aqui também desfrutando dessas coisas maravilhosas.